Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos desafios da transição de governo, a polarização da sociedade. Eu converso com o Fábio Lacerda, que é cientista político, professor do IBMEC e da FEI. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, nós estamos fazendo um acompanhamento aqui dessa fase de transição, da formação das equipes, especulações em relação a nomes, e há uma grande expectativa que é a PEC, que deve ser apresentada amanhã, pelo menos era o que estava previsto, não é? Esse seria o primeiro grande desafio de articulação com o Congresso, de um recado que se possa passar para a sociedade, porque Lula fez algumas declarações na semana passada, principalmente na quinta-feira, que pegaram muito mal no mercado financeiro, ao ele privilegiar o social. Há pouco nós estávamos falando sobre isso, porque os economistas querem uma responsabilidade fiscal também. É o grande desafio inicial? Com certeza, Denise. E eu entendo que o governo Lula, a campanha, né, do Lula, está conseguindo construir uma equipe de transição bastante heterogênea. Acho que isso é importante a gente destacar, né? E é importante a gente lembrar também que, em geral, se a gente pegar os exemplos anteriores, né, muitos membros das equipes de transição dos candidatos vitoriosos compuseram o ministério, né? A gente pode pensar, por exemplo, em 2018, se eu não estou enganado, por exemplo, nomes como Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, acho que o próprio Weintraub fizeram parte da equipe de transição do Bolsonaro e depois, né, viriam a ser ministros do governo. O mesmo valeria até para o Lula em 2002, né? Acho que nomes importantes do governo Lula participaram da equipe de transição, como o próprio Palocci, Gleisi Hoffmann, a própria Dilma, né? Então, acho importante que a gente lembrar desse ponto, quer dizer, essa equipe de transição, ela cumpre diferentes objetivos, né? Acho que um deles já sinalizar para alguns possíveis nomes aí que vão fazer parte do ministério, de um eventual do futuro, né, governo Lula, e também é importante a gente notar essa heterogeneidade na composição, né, da equipe, porque a gente tem nomes, claro, muito vinculados a tradicionais do PT, mas a gente tem também nomes aí como a própria Simone Tebet, né, Geraldo Alckmin fazendo um esforço de coordenação, colocando economistas com, digamos assim, talvez inesperados para uma equipe de transição do PT, né? Eu estou pensando, por exemplo, no Pércio Arida, no Lara Rezende, né? Então, é difícil ainda ter uma noção de qual vai ser, digamos, o vetor dessa... A bolsa de apostas vai mudando, né? Hoje a gente tinha o pessoal falando do nome do Alckmin ou do Haddad, que está desde o começo como possíveis ministros da Fazenda, né? Alckmin tem o problema que ele não pode ser demitido, mas ele pode se afastar por opção, uma negociação, caso não dê certo alguma política, né? Mas são os dois nomes que estavam despontando hoje. Exatamente. Alckmin, que já havia dito, né, que não participaria, não seria ministro, apesar disso, as apostas estão fortes aí. Então, mas o fato de ter misturado essa equipe acaba levando a muitas especulações, não é? Porque quando entrou o Guido Mantega, ele já disse que não vai ser ministro, mas reforça essa preocupação com a não preocupação com o ajuste fiscal, né, que poderia ter o futuro governo, que não foi a experiência que se teve do Lula no primeiro e no segundo mandato, pelo menos uma boa parte do período. Né? Sim, com certeza, Denise. É importante a gente lembrar também do que foi o primeiro governo Lula, né? Ainda que haja uma diferença significativa entre o primeiro e o segundo governos Lula, o primeiro governo Lula foi um governo preocupado com a responsabilidade fiscal e deu sinais claros nesse sentido, né? Talvez seja prematuro do fato de que nomes como o Mantega ou, enfim, economistas mais heterodoxos estarem compondo essa equipe de transição, disso já concluir que vai ser um governo despreocupado, né, com essa orientação, em que pesem declarações do Lula um pouco talvez seja uma forma de tentar conciliar as propostas diferentes, as posições diferentes, para chegar a uma proposta melhor. Pelo menos a gente torce que seja nesse sentido. Sim. Agora, em relação às manifestações pró-Bolsonaro, o cancelamento das eleições, são manifestações alimentadas muito pelas redes sociais. A gente vai fazendo acompanhamento do noticiário, tem muita fake news, muitas apostas, por exemplo, pedido de cancelamento. Hoje se falou que o PL vai entrar com processo para anulação das eleições com base numa pesquisa, num levantamento teria sido feito nas últimas eleições. Tem muita coisa nova que fica circulando. Você acha que a gente vai continuar com essa polarização direta? Isso pode interferir em decisões de governo?
Eu acredito que sim, receio que sim, Denise. É uma situação que parece caminhar para estabilização, né, para alguma normalidade, mas ao mesmo tempo ainda é muito preocupante, né? É uma situação bastante preocupante. Nós estamos vivendo o que me parece uma espécie de invasão ao Capitólio ampla e difusa, né? Não localizada em um dia ou local específicos, mas uma coisa ampla e difusa, né? Acho que vale lembrar uma pesquisa do Instituto Quest, feita no fim de outubro, que mostrava que para 62% dos eleitores do Bolsonaro, o resultado das eleições, tendo como o vencedor o Lula, seria um resultado que não era passível de aceitação, né? Para os eleitores do Lula, o percentual era um pouco menor, mas não era muito menor. Ou seja, é uma situação realmente de polarização aguda, extrema, talvez algo nunca antes visto desde 89, né? Desde 90 para cá. Então... Agora, eu vou falar dessa possível interferência, porque se espera, por exemplo, o revogaço de uma série de medidas. Lula está participando da COP27, vai fazer um pronunciamento amanhã, não como chefe de Estado, mas ele foi convidado para participar e o presidente Bolsonaro não foi. Então, é quase como se tivéssemos dois governos representados lá, não é? E ao mesmo tempo, se fala desse revogaço na área de meio ambiente, uma série de coisas que não são adequadas à política que ele pretende implementar. E mesmo investigações do TSE, do STF, você acha que essa mobilização popular pode inibir esse tipo de ação? Denise, essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que não. Acredito que todo o impulso que o governo eleito, né, tem aí no sentido de revogar uma série de medidas do governo anterior, eu acho que isso não vai ser interrompido, né? Mas de fato devemos viver aí nos próximos meses, quiçá anos, um clima de instabilidade que nós não tínhamos anteriormente, né? Só citaria a título de exemplo, eu vi hoje uma manifestação no Twitter do general Vilas Boas, né, se referindo aos atentados contra a democracia que teriam ocorrido nessas eleições e de certa forma, referendando, né, as manifestações que ocorrem hoje no Brasil, né, infelizmente de caráter antidemocrático, né? Então, me parece que esse clima vai continuar e vai perdurar aí durante muito tempo, né? Agora, se houver uma boa gestão mostrando bons resultados, você acha que a gente pode ter um caminho mais fácil para a pacificação, para a aceitação? Porque você citou essa desconfiança em relação às eleições. Agora, vale lembrar que muita gente votou no Lula contra o Bolsonaro, mas não porque queria votar no Lula, é porque não apostou numa terceira via, de fato, nenhuma terceira via teve força, mas que não seriam apoiadores de fato de Lula, né? Então estão lá, pagaram para ver o que vai acontecer, né? Então podem também ir para outro lado, não gostar, criticar. Aliás, o papel da imprensa é esse, né? A gente vai criticar quando tiver alguma coisa errada, como já vem fazendo. Agora, ele precisa trabalhar para mostrar resultado. Com certeza, Denise. Acho que esse é um ponto fundamental que você aborda, que é o que esperar, né, de um futuro governo Lula, de uma coalizão, né, do governo Lula. A meu ver, a equipe de transição e uma série de outros indícios sugerem para nós uma coalizão ampla, né, uma coalizão de fato heterogênea e que dê conta de justamente não perder essa parcela expressiva do eleitorado que nós sabemos que não votou no Lula porque é petista, né, ou enfim, adere ao projeto do PT de uma forma mais profunda, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar que coalizões de governo no Brasil são a regra, né? Governos minoritários no Brasil, governos que não conseguem ter maioria no Congresso, tendem a fracassar, né? E mesmo governos majoritários que compõem uma coalizão majoritária precisam tomar muito cuidado com alguns fatores, né? A gente pode citar, por exemplo, a heterogeneidade da coalizão, né? Isso torna sempre mais difícil para o governo controlar e ter sucesso legislativo, né? Então, por exemplo, o próprio Lula já teve coalizões muito heterogêneas antigamente, nos seus primeiros governos. E outro ponto importante, Denise, é o quanto o chefe do executivo compartilha cargos e recursos com os membros da coalizão, né? Então, esse é um ponto também que pode ser determinante para nós termos uma coalizão, digamos, bem azeitada, que funcione bem, a despeito da sua heterogeneidade,
ou, ao contrário, uma coalizão que vai ter, por exemplo, muito poder alocado dentro do PT e pouco poder para os demais partidos. Porque até chamou a atenção a receptividade que houve nas discussões em torno da PEC. Eles não querem que ela seja permanente, nessa liberação para gastos acima do teto, mesmo que seja por Bolsa Família, mas mesmo opositores, que já se colocaram como oposição desde antes das eleições, estão dispostos a conversar. Ciro Nogueira falou que seria favorável, né? O presidente eleito Lula já conversou com Arthur Lira, que também está disposto a negociar, levar essa negociação adiante, Rodrigo Pacheco. Então é importante esse tipo de articulação, inclusive com um partido grande como União Brasil, não é? Para nós encerrarmos, então esse é um ponto fundamental, não é? Com certeza, Denise, até porque o PT vai precisar do apoio ou do União Brasil, ou do apoio do PP, ou do apoio do Republicanos para conseguir uma maioria confortável, né? Sem isso ele não vai governar. Perfeito, nós conversamos, ouvimos aqui o Fábio Lacerda, que é cientista político, professor do IBMEC e da FEI. Fábio, muito obrigada por estar com a gente aqui neste feriado. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Laerte, Luciana.